Café com Negócios. Um espaço para quem pensa além das fronteiras. Pegue seu café. Porque agora é hora de falar de negócios globais. Direto da Europa. Com Jaque Silveira. Bom dia! Seja muito bem-vindo ao programa Café com Negócios. Todos os dias, às 7h45 da manhã, diretamente da Europa, nós temos esse encontro aqui para falar sobre mentalidade empresarial, estratégia no mundo dos negócios e crescimento e expansão em terras estrangeiras. Se você é imigrante, se você quer construir algo fora do seu país, ou se você quer entender como que o mundo dos negócios funciona em escala internacional, prepara o seu café, porque agora nós vamos falar de negócios. Hoje nós começamos uma nova série aqui no programa. Uma série extremamente importante para quem empreende no cenário internacional. O tema dessa semana é empresas em tempos de crise. Porque uma coisa precisa ficar muito clara para qualquer empresário. O mundo, ele não é estável. O mundo é dinâmico. E nos últimos dias isso ficou ainda mais evidente. Conflitos internacionais aumentam a todo momento. Tensões políticas crescem. E uma das situações que tem me chamado muita atenção envolve o conflito do Irã com os Estados Unidos, né? E a escalada de tensão no Oriente Médio. Muita gente olha para isso e pensa: isso está muito longe da minha realidade. Mas quem empreende precisa entender uma coisa muito importante. Guerras não ficam apenas no campo militar. Elas chegam sim na economia. Elas impactam o preço da energia, elas chegam no preço, do combustível, ela aumenta a inflação e, consequentemente, elas chegam nas empresas. Isso é um fato. E quando nós falamos, de economia global, tudo está conectado. Uma tensão no Oriente Médio pode sim impactar o preço do petróleo. O preço do petróleo impacta sim o transporte impacta a logística e a logística impacta o preço dos produtos. Claro, quando impacta o preço dos produtos, você tem um impacto na inflação. E inflação impacta diretamente o bolso das pessoas. Ou seja, mesmo que o conflito esteja acontecendo a milhares de quilômetros daqui, ele pode impactar diretamente as empresas na Europa ou em qualquer lugar do mundo. E também temos que entender que a economia hoje ela é global. E é por isso que os empresários precisam desenvolver algo que eu sempre falo aqui, no programa Café com Negócio. Visão internacional. Porque quem tem visão local enxerga apenas o que está acontecendo ali no seu bairro, na sua rua. Mas quem tem visão internacional entende como o mundo funciona. E isso muda completamente a forma de tomar decisões. Isso afeta a sua expansão. Agora deixa eu te trazer uma coisa muito importante e prática. Quando o mundo entra em momentos de tensão geopolítica, 3 coisas começam a acontecer na economia. Papel e caneta e vamos anotar. Primeiro, o mercado fica mais instável. Segundo, os preços começam a oscilar. Terceiro, a confiança econômica diminui. E quando a confiança econômica diminui, empresas começam sim a reduzir investimentos. Consumidores começam a gastar menos e isso cria um efeito de cadeia, Porque e muitos empresários entram ali em pânico quando começam a surgir as notícias, crises internacionais. Mas aqui vai uma chave extremamente importante. Anota isso aí. Crises não destrói apenas empresas. Crise também reorganiza o mercado. Vou repetir se você não anotou. Crises reorganizam o mercado. Enquanto algumas empresas entram em pânico, outras empresas se posicionam. E quando algumas empresas param, outras empresas se adaptam. Enquanto algumas empresas reclamam daquela situação, outras empresas estudam e analisam. E isso sempre aconteceu ao longo da história. Durante guerras, durante crises financeiras, durante recessões, sempre existiram empresas que quebraram, mas também sempre existiram empresas que cresceram. E a diferença entre essas empresas quase nunca está apenas no dinheiro.
A diferença está na mentalidade do empresário, na mentalidade do dono. Porque o empresário que entende o funcionamento da economia global, ele não reage com o pânico, ele reage com estratégia. Ele começa a observar os cenários, ele começa a analisar os impactos, ele vai entender o que pode mudar ou não no mercado. E isso é algo que muitos imigrantes e muitos empreendedores que estão fora do seu país de origem ainda não aprenderam. Principalmente para quem está fora, tá, gente? Isso é muito importante. Porque quando você empreende em terras estrangeiras, né, no mercado internacional, você está inserido em um sistema econômico diferente, leis diferentes, mercados diferentes, mentalidade diferente da sua. E quando uma crise internacional acontece, essas diferenças ficam ainda mais evidentes. Por quê? Porque o empresário internacional precisa desenvolver algo essencial. É essencial isso. A capacidade de leitura do mundo, sabe? Ele precisa entender o que está acontecendo de uma forma global, num cenário global. Ele precisa entender como que conflitos vão impactar o mercado onde ele está. Ele precisa entender como que decisões políticas impactam empresas. Porque quem entende esse cenário toma e tem a capacidade de ter melhores decisões. Agora deixa eu te fazer uma pergunta muito importante. Assim, eu com você, tete a tete. Quantos empresários realmente acompanham o que está acontecendo no mundo? Você realmente está acompanhando a economia internacional? Você realmente acompanha ou entende geopolítica? A verdade é que muitos empresários vivem apenas dentro do seu próprio mundo, dentro do seu próprio negócio. E quando o mundo muda, eles são realmente pegos de surpresa. Por isso que nessa série nós vamos trabalhar algo extremamente importante: a mentalidade do empresário em tempos de crise. Durante essa semana nós vamos falar sobre como os empresários devem se informar corretamente, como que eles vão evitar tomar ali decisões emocionais, como que deve proteger as suas empresas, né, em momento de estabilidade e principalmente como alguns empresários conseguem crescer no cenário econômico que, se você olhar, parece negativo. Então, enquanto alguns empresários entram em pânico, nós vamos aqui aprender a lidar em momentos de crise. Nós vamos nos tornar empresários que estamos nos preparando para crescer. E essa mentalidade, nós vamos adquirir ela dentro dessa semana aqui no programa Café com Negócio. Então, se você quer entender como que funciona o pensamento estratégico de empresários que atuam no cenário internacional, acompanhe essa série durante toda a semana. E já faz 3 coisas, né? Anota aí. Primeiro, segue o perfil, dá aquele like, ative a notificação, compartilha esse vídeo com alguém, né, que já está na Europa, que empreende aí na Europa ou que tem muita vontade de sair do seu país. Segundo, comente aqui embaixo: empresários não temem a crise, empresários se preparam para ela, porque amanhã nós vamos falar sobre um erro que destrói muitas empresas. Tá? Quando começa um momento de estabilidade econômica. Então não perca amanhã. Qual é o erro já? Conta pra nós. Vou dar um spoiler aqui. O erro parece muito pequeno, mas já levou milhares de empresas à falência. Tá bom? Então, porque amanhã, às 7h45 da manhã, nós temos o nosso encontro aqui no programa Café com Negócios, direto